Olá, eu quero conversar com você sobre Jerônimo de Estridão. O nome dele completo era Eusébius Sofrônios Hierônimos, ou simplesmente Jerônimo, como ele se tornou conhecido. Ele nasceu no ano 340 e morreu no ano 420. Nasceu na cidade de Estridão, como o próprio nome dele vem a indicar. Estridão ficava na Ilíria, que era na fronteira da Dalmácia com a Panônia. Hoje, esse lugar seria a Croácia ou Eslovênia, mais ou menos. Ele se converteu ainda na juventude e passou um tempo trabalhando na cidade de Roma, na igreja de Roma, durante o período do governo do bispo Damaso I, ou o Papa Damaso I, como se tornou também mais conhecido. Depois ele saiu em peregrinação pela Síria, pela Palestina, pelo Egito e acabou fixando residência na cidade de Belém. Ali em Belém, ele viveu numa espécie de monastério, um tipo de ascetismo. Durante as últimas décadas de vida dele, ele era financiado por algumas pessoas, em especial por uma mulher chamada Paula, e durante esta fase ele escreveu diversos livros, diversas obras, financiado por essa equipe, por esse grupo de pessoas que se interessavam pelo que ele fazia. Eu destaco entre as obras dele a Vulgata. Ele é realmente mais conhecido pela Vulgata. O que foi a Vulgata? Nesse período da história, mais ou menos no ano 300, haviam já algumas versões da Bíblia em latim, alguns trechos da Bíblia em latim. Esses trechos nasciam e corriam, eram divulgados entre os leitores, mas eles eram relativamente diferentes uns dos outros. Então, o Papa Damaso I, ele solicitou a Jerônimo, encarregou Jerônimo de estabelecer uma revisão do texto latino. Isto foi feito a partir do ano 384. Pelo menos esse pedido a Jerônimo foi feito a partir do ano 384. Ele deveria, então, preparar uma nova tradução, uma nova versão latina, para substituir as diversas versões ou pedaços de versões que corriam entre os leitores do texto latino. Ele começou esse texto alguns anos depois. O trabalho dele começou efetivamente quando ele já estava na Palestina. E ele terminou no ano 406. Então, do ano 391 até o ano 406, ele trabalhou na Vulgata. E a Vulgata, ela consistiu basicamente de uma tradução do Antigo Testamento, de um texto hebraico para o texto latino, e no caso do Novo Testamento, da revisão de textos que ele já encontrou. Então, a tradução propriamente ele fez do Antigo Testamento do hebraico direto para o latim, e o Novo Testamento ele revisou traduções já feitas, e o resultado é a Vulgata, que se tornou a versão bíblica oficial da igreja durante a Idade Média. Mas eu quero destacar aqui nesse momento, em especial, então, né, além da Vulgata, a contribuição de Jerônimo de Estridão para a escatologia, para a perspectiva de leitura do Apocalipse. E eu começo então falando de um comentário que ele, o Jerônimo, revisou, o comentário de Vitorino de Petô. Vitorino de Petô, ele foi um comentarista, é um dos mais antigos comentaristas do Apocalipse. Ele produziu um comentário inteiro ao Apocalipse. Esse comentário dele, que se chama Comentários, foi perdido, se perdeu em algum momento, né? Mas ele acabou sendo preservado na revisão que Jerônimo fez deste comentário. Vitorino viveu em torno do final do século III para o início do quarto. Ele escreveu esse comentário no ano 300, faleceu debaixo da perseguição de Diocleciano, e o texto de Vitorino era um texto quiliasta, ele fazia uma leitura quiliasta do Apocalipse, ou seja, para Vitorino, o Apocalipse descrevia o reino de Deus na Terra, especialmente a intervenção de Deus para trazer o reino de Deus para a Terra. Então, o milênio seria um período de governo de Jesus Cristo na Terra, era a perspectiva de Vitorino de Petô, como os demais quiliastas também. Mas quando o Jerônimo revisa o comentário de Vitorino, ele faz uma releitura do comentário de Vitorino, ele faz uma releitura alegórica, ele faz uma leitura revisionista, transformando estas partes milenaristas do comentário de Vitorino para uma perspectiva parecida com a perspectiva de Agostinho de Hipona, ou seja, uma perspectiva mais simbólica do milênio e do reino de Deus na Terra. E como o comentário de Vitorino hoje, ele é lido a partir desta revisão que o Jerônimo fez, nós podemos então encontrar aí as contribuições de Jerônimo ao comentário de Vitorino, bem como a própria perspectiva de Jerônimo a respeito
do Apocalipse na sua leitura milenar, na sua maneira de descrever a intervenção de Jesus no final da história. Segundo Jerônimo, então, a forma como ele interpreta o texto do capítulo 20, no momento em que ele fala do milênio, é a seguinte: para ele, o número 1000 é uma composição simbólica. O número 10 significa decálogo, ou faz uma alusão ao decálogo, e o número 100 significa a virgindade, ou a coroa da virgindade. Sendo assim, quando se multiplica 10 vezes 100, ou quando se junta os zeros de 10 e 100, nós temos o número 1000, que queria ensinar que os cristãos virgens, não apenas de corpo, mas de língua, de mente, de coração, serão exaltados por Cristo no final dos tempos. Então, aquela passagem de Apocalipse, capítulo 20, não descrevia um período histórico na Terra, mas era uma maneira simbólica de falar que no fim dos tempos os castos serão exaltados por Jesus. Ele assumiu também, então, que esse período do milênio seria o período da igreja, que era o período exato entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Mas uma contribuição mais interessante, na minha opinião, de Jerônimo para a questão da escatologia, não está na revisão dele do texto de Vitorino de Petô. Está num comentário que ele fez ao livro de Daniel. Ele escreveu diversos comentários e ele escreveu um deles para Daniel, ou sobre Daniel. Esse comentário de Daniel foi produzido no ano 407, ou seja, um ano depois dele ter terminado a Vulgata. Ele escreveu esse comentário de Daniel no ano 407, e ali, enquanto ele comentava Daniel, capítulo 12, versículos 11 a 12, ele faz uma contribuição que se tornará muito interessante e significativa para a perspectiva do Apocalipse na Idade Média, a perspectiva dos autores medievais e dos leitores medievais a respeito do final dos tempos. O Daniel, capítulo 12, versículos 11 a 12, diz o seguinte: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. A ênfase aqui para a expressão 1290 dias. Só que o texto continua. Bem-aventurado, então, aquele que espera e chega até 1335 dias. Você percebeu que nessas duas passagens, no versículo 11 e no versículo 12, nesses dois versículos de Daniel, nós encontramos dois números diferentes. O primeiro número é 1290 dias. Mas bem-aventurados serão aqueles que esperam até 1335 dias. Há aqui uma diferença de 45 dias entre 1290 e 1335. E estes 45 dias chamaram a atenção de Jerônimo. Quando Jerônimo percebeu essa diferença de 45 dias entre um e outro, ele entendeu que era um mês e meio, e ele se pergunta qual o significado deste um mês e meio. Para ele, este um mês e meio era um pequeno intervalo entre a derrota do anticristo, que aconteceria no número 1290 dias, e o julgamento final da humanidade, que é o número 1335 dias. Então, após a derrota do anticristo, haveriam 45 dias até o fim do mundo. 45 dias separava a derrota do anticristo para o fim do mundo. Ele levantou esse número, ele entendeu que esse número era exatamente isto, mas ele não saberia explicar muito por que desse número, qual é o motivo dele. Mas esse mês e meio entre a derrota do anticristo e o juízo final foram apropriados por outras pessoas, que se interessaram por esse número a partir de Jerônimo de Estridão. Beda, por exemplo, no século VIII, aquele autor inglês, ele vai concordar com Jerônimo e vai dizer o seguinte: este período de intervalo entre a derrota do anticristo e o juízo final é equivalente aos minutos de silêncio no céu após a abertura do sétimo selo do Apocalipse. Um outro autor, o Aymon de Auxerre, no século IX, vai argumentar, então, que este período de 45 dias ou 30 minutos, ele não é exato, ele não é um qualificativo de tempo, ele é apenas uma expressão temporal indefinida, simbólica, para falar de um período pequeno, mas significativo, entre o anticristo, o fim do anticristo e o juízo final. Nenhum desses autores até agora, nem o Aymon de Auxerre, nem o Beda, nem o Jerônimo, conseguiram dar uma resposta para a questão: por que este prazo, por que esse intervalo? Por que é que o fim do mundo não vem logo após a derrota do anticristo? Esses autores não conseguiram dar uma boa resposta para isso, até que no século XII, um texto chamado Glossa Ordinária,
que é um comentário anônimo, pelo menos a gente não tem muito acesso aí às pessoas que fizeram o comentário, mas é um comentário que se tornou muito utilizado depois dele, Glossa Ordinária, no século XII, em uma de suas notas aqui, do capítulo 12 de Daniel, entendeu que esse período entre a derrota do anticristo e o juízo final seria um período de descanso para a igreja na terra, descanso para os santos da terra, período em que os santos descansariam de suas lutas, período esse que ele chamou de refrigerium sanctorum, ou refrigério dos santos. Seria uma fase de felicidade, prosperidade e paz na terra, após a derrota do anticristo, mas antes do juízo final. Alguns autores, depois da glossa ordinária, ampliaram ainda mais esta ideia de refrigério dos santos, ou refrigerium santorum, como, por exemplo, Honorius Augusto Donicenses, que escreveu lá em 1080, ou melhor, ele nasceu em 1080 e morreu em 1156. Ele escreveu, então, durante a sua vida, que esse período do refrigério dos santos seria também o período da conversão de todos os pagãos. E o Otto de Freising, que morreu em 1158, que entendeu que nesse período haveria também a conversão de todos os judeus à Igreja de Cristo. Você percebe, então, que está nascendo aqui uma ideia. Qual é a ideia? De que haverá um período na Terra de descanso, de felicidade, de paz, após a derrota do anticristo, mas esse período não era marcado ainda pela presença de Jesus. Não tem Jesus na Terra após a derrota do anticristo e antes do fim do mundo, nós temos um período de felicidade. Jesus volta no juízo final, mas há ainda um período de paz na terra. Nós estamos encontrando aqui os elementos que darão origem àquilo que atualmente chamamos de pós-milenarismo ou pós-milenismo, que é a ideia de que haverá paz na terra, mas antes da volta de Jesus. Então, esse tema me chamou a atenção enquanto eu trabalhava aqui com a leitura de Jerônimo, enquanto eu estudava Jerônimo, e eu creio que vai chamar também a sua atenção. Eu acho que esse tema é interessante. A gente precisa voltar a pensar um pouquinho sobre como nasceu esta ideia do pós-milenarismo, e esta ideia, aparentemente, está vinculada aí a Daniel 12 e ao refrigério dos santos. Gostou? Gostou do que você ouviu? Então comenta aí embaixo, comenta aí nos comentários, dá o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você acha que vai gostar deste vídeo, desta mesma temática. Eu vejo você na próxima oportunidade. Até lá!